Bom, essa questão, o tema dela é a reforma da igreja ou reforma protestante. A reforma da igreja é um movimento que ocorre também no século XVI. É um movimento contemporâneo do Renascimento, né, do auge do Renascimento, que foi o século XVI. E é um movimento também com tendências humanistas, né? Ele é influenciado pelo humanismo. A origem do movimento é o Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha. E o iniciador desse movimento, né, o grande personagem desse movimento é Martinho Lutero. Então, a reforma é uma questão que está inserida nesse contexto histórico, né? A reforma da igreja ou reforma protestante. Então, diz o nosso enunciado: a concepção sobre o trabalho descrita nessa passagem é defendida pelo... Então, vamos falar um pouquinho aqui. A opção correta é a letra B. Nosso gabarito, letra B. Mas a letra A diz o seguinte, que o anglicanismo, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que todas as opções aqui estão corretas. Só que a única que responde o enunciado é a letra B. Tá certo? Então, veja bem, o anglicanismo, religião cristã originada na Inglaterra, na reforma ocorrida no século XVI. Corretíssimo. O anglicanismo foi criado na Inglaterra pelo rei Henrique VIII, não é? Que é um rei que vai exercer o seu poder durante muito tempo, que vai contestar a intervenção da Igreja Católica no Estado, que vai contestar a posição do Papa em relação ao seu Estado, que é o Estado britânico, e em função de todas essas contestações, e por uma questão também pessoal, porque ele queria o divórcio para se casar novamente, ele então cria uma religião nova, que até hoje é a religião da nobreza britânica, não é? Até hoje é a religião seguida pelos nobres britânicos. Presta atenção, eu falei nobres, não é a maioria da população, a nobreza. Na casa aqui, a correta é o calvinismo. Calvinismo, religião cristã originada das concepções de João Calvino, que é um seguidor de Lutero, que vai seguir os mesmos passos de Lutero, é um outro reformador francês, era um teólogo francês, né? Na verdade, o nome dele está aqui bem aportuguesado, Jean Calvin, que era o nome dele realmente, no século XVI. Calvino, além de seguir Lutero, ele amplia a sua concepção de religião, as suas doutrinas. E ele enfatiza que o trabalho e a poupança também são formas de se chegar a Deus. Por quê? Porque Lutero disse, que é o iniciador do movimento, que a única forma de se chegar a Deus era através da fé. E Calvino vem e falou assim, isso mesmo, é a fé, mas também o trabalho e a poupança também são formas de se chegar a Deus. Com essa concepção, a religião calvinista vai promover uma consolidação do capitalismo, né? Ele vai agregar à sua religião uma grande maioria da burguesia europeia, principalmente a burguesia holandesa, a burguesia inglesa, que vai, de uma certa maneira, negar o anglicanismo, correto? Então, a letra B, que é a nossa alternativa correta, né? Calvinismo, religião cristã originada das concepções de João Calvino no século XVI. Primeiro, quem é João Calvino? É um seguidor de Lutero, é um francês, é um teólogo francês, né? O nome francês Jean Calvin, e ele vai estudar Lutero e ampliar, estender um pouco essa concepção da religiosa, quando ele afirma, Lutero dizia, a fé é a única forma de se chegar a Deus. Ele vai ampliar isso e dizer, além da fé, o trabalho e a poupança também são formas de se chegar a Deus. Com essa concepção, ele enfatiza esse trabalho racional que está aqui no nosso enunciado, né? Então, ele valoriza o trabalho. Essa proposta religiosa calvinista, ela vai estabelecer uma consolidação do capitalismo, ela vai favorecer, vamos dizer assim, a consolidação do capitalismo e adesão de boa parte da burguesia europeia a esse conceito religioso, principalmente holandeses, inglesa, a burguesia inglesa, né? Ela vai adotar essa religião,
Na Inglaterra, calvinista é chamado de puritano. A maioria da população inglesa adota, da burguesia inglesa adota essa nova concepção. Então, essa é a correta, né? É a religião que vai estabelecer essa valorização do trabalho. O catolicismo, religião cristã, com sede em Roma e obediente à autoridade do Papa, né? O catolicismo, na verdade, durante esse período, é uma religião muito contestada. Primeiro que a Igreja Católica, ela tem atitudes pouco, vamos dizer assim, pouco convenientes, né? Venda de indulgências, o comportamento do clero que era questionado, de maneira que a Igreja prega, na verdade, a vida pós-morte, ela condena o pecado, ela mesma tem um comportamento não muito condizente com o que ela prega, né? Então, na verdade, não há por parte da Igreja Católica nesse período uma preocupação com o trabalho. E o islamismo, ou a religião muçulmana, né? Originada na Arábia Ocidental no século VII. Na verdade, o islamismo é uma religião voltada mais para concepções orientais, foi criada por Maomé no século VII, que era um comerciante, um trabalhador, mas na sua concepção religiosa, a religião ela não tem o trabalho como um ponto principal, tá certo, gente? Então, voltando aqui, vamos enfatizar aqui a letra B como nosso gabarito correto.